balada da sexta-noite do Galo, né? É verdade, né, João? Porque estamos aí de plantão por conta do possível anúncio do novo treinador do Atlético. O Vitor, diretor de futebol do Galo, está na Argentina e hoje conversou bastante, né? Reuniões durante a tarde com o Gabriel Milito e também com o staff do treinador. O que a gente apurou, João, o departamento jurídico do Atlético já foi acionado para analisar questões contratuais e agora aqueles detalhes finais de contrato para que ele possa ser anunciado pelo Atlético. A expectativa é de que seja nas próximas horas, no máximo esse fim de semana. As coisas avançaram bem, com todas as fontes que a gente vai no Atlético, João, todo mundo traz otimismo quanto a um desfecho positivo dessa negociação aí com o Milito. Ele deu o sinal verde ao Atlético, né? Tanto que o Vitor já viajou para lá ontem e essas negociações acontecem. São muitos detalhes, né, João? Para um contrato desse tem a questão jurídica, tempo de contrato, multa rescisória, número de integrantes na comissão técnica, são muitas coisas que precisam ser discutidas e, lógico, os argentinos gostam dessa conversa pessoal, né, João? E o diretor vá lá, explique, traga, muito mais que a questão financeira, eles valorizam muito isso. Eu quero aqui valorizar a postura do Vitor. Quem quer, vai lá, olha no olho e contrata. Ah, vou mandar um agente, vou mandar um empresário, vou ligar, vou fazer uma videoconferência. Não, papo profissional, de gente de alto nível, de bons profissionais, de boas profissionais, é o papo reto, é olho no olho, você sentindo ali a temperatura do cara e falando, meu amigo, queremos você lá, faz parte do que a gente planeja, faz sentido para nós. E não mandei recado, tô aqui para conversar com você. Então, gostei da postura do Vitor. É o primeiro grande teste de fogo que o Vitor tá passando, né? O primeiro deles foi a saída do Filipão, que não deve ser fácil demitir um cara com a história do Filipão. E o segundo agora, a contratação do Milito. Espero que dê certo. Mas o primeiro indicativo do Vitor já é positivo. Ao invés de mandar recado, de mandar agente, de mandar empresário, pegou o avião, foi lá para conversar com o cara e tentar trazer. Deve ter sido difícil pro Vitor mandar o Filipão embora, que foi o treinador que levou ele a disputar uma Copa do Mundo, né? Mas aí eu quero também fazer uma justiça aqui. Na vida, muitas vezes, a gente vê o lado negativo de medidas que são duras como essa. Gente, eu tenho certeza que foi doloroso para quem está no comando do Atlético mandar o Filipão embora. Pô. É querido lá dentro, né, João? E é respeitado, né? Muito respeitado. O Filipão tem mais história no futebol do que praticamente qualquer brasileiro vivo que está aí. Sem dúvida. Está entre os 10 mais de todos os tempos e deve estar aí entre os 3 ou 4 mais vivos. Ele, Ronaldo Fenômeno, Cafu, e aí você já começa a pensar. Parreira, você já começa a pensar, né? Mas eu quero aqui destacar a habilidade do Sérgio Coelho, presidente do Atlético, nesse processo. O Sérgio Coelho, eu apurei, eu fui conversar, a decisão da demissão do Filipão foi tomada na terça-feira pela manhã. A cúpula do Atlético se reuniu e na terça-feira de manhã o Filipão já estava demitido. Da porta para dentro. Da porta para dentro. Tá? A decisão já estava tomada. O Filipão estava lá em São João del Rei. Soube que o Sérgio Coelho chegou a ligar para o Filipão e falar, Filipão, eu quero ir aí conversar com você. Um cara como o Filipão recebeu uma ligação dessa, ele fala, primeiro, estou demitido. Mas ele também fala o segundo, estou demitido com respeito, porque o presidente não está querendo me dar recado pelo telefone, está falando que quer vir aqui. Experiente sabe o que é, o Filipão empurrou o assunto com a barriga até a noite. Não recebeu o Sérgio lá. E falou, presidente, o senhor tem aí à noite, amanhã cedo a gente conversa, pelo que eu apurei e pelo que eu soube. No dia seguinte, os dois sentaram para conversar, soube que a conversa foi de muito alto nível e que o Filipão e o Atlético chegaram ao consenso e ao acordo de encerrar um contrato que já não estava legal para o Filipão, que já não estava legal para o Galo. Então o Galo já tinha decisão da saída do Filipão e, pelo que a gente viu, provavelmente o Filipão também já tinha decisão da saída do Atlético. Nosso hoje colega jornalista, mas que foi assessor de imprensa do Atlético, Domênico Bering, trouxe na Rádio 98 a informação
de um ambiente muito pesado no vestiário do Atlético pós-jogo. Um cara como o Filipão, quando passa por isso, ele sabe que é ali um fim de ciclo. E o Sérgio Coelho teve habilidade para conduzir isso de uma maneira respeitosa com a história do Filipão, respeitosa com a imagem do Atlético, para o Filipão sair do clube se despedindo dos jogadores, com sorrisos, com uma imagem positiva para todo mundo e o Atlético podendo pensar para frente, olhar para frente. Então, acho que o Atlético manejou de maneira correta a saída do Filipão e isso é um mérito muito grande do presidente do clube, Sérgio Coelho. Mais uma vez, né, o Sérgio conseguiu aparar arestas ali dentro do Atlético numa situação envolvendo um grande nome, no caso do Filipão, como já havia acontecido com Hulk e Cuca, por exemplo, naquele momento em que um estava dando recado para outro ou mandando recado via microfone. Mas, João, e muita gente fala em hora certa ou errada para mandar técnico embora, né? E assim, eu não acho que exista a hora certa ou errada, né? Existe um momento em que as coisas não têm como mais fluírem. Quando há um problema já que chega ao vestiário, quando há um problema de relacionamento com o torcedor, e já havia esse problema de relacionamento entre técnico, Filipão e a torcida do Atlético, em determinado momento, nós que estamos presentes nos jogos, comentando o jogo do Atlético na arena, parecia que a torcida do Atlético estava contra o técnico do próprio clube, independentemente do resultado. Estava. Né? Já havia uma insatisfação. Não, contra o técnico. Exatamente. Já havia uma insatisfação muito grande e isso acaba poluindo o jogo, acaba poluindo o vestiário, o ambiente e imagino que tenha pesado muito. E quando vocês falam de o diretor Vitor ir até a Argentina para negociar, João, me lembrou muito o que aconteceu há algumas semanas, ou semana passada, se eu não estiver enganado, em que, numa negociação pesada do outro lado da lagoa, né, envolvendo o grande nome do Cruzeiro, Matheus Pereira, o Ronaldo foi à Arábia, pessoalmente, para começar as tratativas para uma possível permanência do Matheus Pereira. Então, existem negociações que elas demandam a presença física. É olho no olho, tete a tete, no caso do Atlético, preto no branco ali, para tentar fazer um acerto o quanto antes, até porque o Atlético tem essa urgência, não só falando de final de campeonato, mas porque a partir de agora, e é o nosso calendário, o único momento do calendário brasileiro em que tem folga e tempo para técnico trabalhar é durante os estaduais, que é o pior dos campeonatos. A hora que começa o bicho a pegar, aí não tem tempo para mais nada. Então, quanto antes o Atlético apresentar o seu novo treinador, melhor para o clube. Eu ouvi de uma fonte ligada ao Atlético a seguinte frase: olha, o Atlético tem toda a pressa do mundo para trazer o seu novo treinador. O Atlético só não tem responsabilidade. E a pessoa me falou o seguinte: sabe quando você sai de casa para viajar? Você tenta chegar o mais rápido possível ao destino, desde que aquilo não te coloque em risco. Desde que você não faça bobagem no trânsito. E é o que o Atlético está tentando fazer nesse caso. Nós não vamos contratar qualquer pessoa da noite para o dia de maneira assodada para falar que tem um treinador e depois pagar a conta no resto do ano. O Atlético está preparado, se for preciso, para disputar as finais do Mineiro com o interino. Se for preciso. Prefere isso do que contratar mal. E eu acho que o Atlético está certo. Eu tenho uma opinião formada. Diga. Falei mais cedo na turma do bate-bola. Eu jogaria o primeiro jogo com o Lucas Gonçalves sendo técnico. Eu acho que ele é um cara que conhece o elenco. Ele já atuou dessa maneira em outras oportunidades. Não era um jogo tão grande como um clássico e uma final de campeonato. Mas entre Sampaoli e Cuca, entre Cuca e Turco, entre Turco e Cuca, entre Cuca e Cudê e Filipão, o Lucas sempre esteve lá com bons trabalhos. É um cara muito inteligente, preparado, já carrega uma bagagem de conviver com todos esses treinadores. É filho de um treinador, então conhece do ambiente e conhece o time. Vai ser ele que está trabalhando essa semana toda, provavelmente nesse final de semana e quem sabe até os primeiros dias da próxima semana. Eu confiaria no Lucas Gonçalves esse primeiro jogo e trabalharia com muita calma na chegada e na preparação com o novo técnico. Eu não me assustarei se isso acontecer, mesmo que o Atlético tenha um novo técnico contratado. Nem eu. Por quê? Porque não vai expor um técnico que não conhece o elenco, porque dessa maneira transfere uma grande responsabilidade também para o elenco, para o grupo de jogadores e preserva o treinador, porque, gente, é absolutamente normal
se o Cruzeiro conquistar o título em cima do Atlético. Então, imagina você começar com um treinador que vai lá, faz 2 jogos, mais um da Libertadores e perde. Você já começa pressionando o cara. Já. Então, não me assusto se o Atlético tomar essa decisão. Por tudo que já conversei com algumas pessoas. E não acho que está errado também não, viu, Edu? Não acho que está errado também não. Acho que o Atlético tem que trabalhar com muita serenidade esse processo, porque a ideia do Atlético é buscar um treinador para um trabalho de longo prazo. Então, se a ideia é buscar alguém para um trabalho de longo prazo, para uma revisão de conceito que é necessária no Atlético, tem que fazer de maneira paulatina e gradual para não jogar o cara no moedor de cana de uma final de Mineiro, num clássico, de uma estreia de Libertadores no meio do caminho, com um jogo que você vai na Venezuela, aquela confusão toda. E até porque se realmente for o Milito, João, é uma mudança muito brusca de modelo de jogo. E isso demanda tempo, isso demanda trabalho. O futebol da vida real não é o do videogame, que você aperta o start ali, muda o sistema de jogo e joga da mesma maneira. Não é assim. Bota o Roberto Carlos de centroavante porque ele chuta bem e corre mais. Isso não existe. O futebol da vida real, ele demanda trabalho, demanda tempo. E para isso o Atlético mantém uma comissão técnica fixa. Eu acho que é nesses momentos que precisa confiar nessa comissão técnica fixa. Bem dito. E o trabalho que tem sido feito por essa comissão técnica fixa, ele é bom. Traz confiança e eu confio muito no trabalho do Lucas Gonçalves. É inteligente, é bom de serviço, conhece o elenco, característica de jogadores, trabalhou com o Filipão, então pode trazer algo de Filipão e colocar um pouco da ideia dele, Lucas Gonçalves, da bagagem dele e ter a confiança do elenco. Acho que pode ser uma medida muito inteligente e prudente do Atlético, pelo menos para o primeiro jogo. Eu também até acho que se ampliar, não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário, mas para esse primeiro jogo, ser o Lucas Gonçalves o técnico do Galo. Ô, João, e tem um trio, né? O Lucas Gonçalves, que é esse estudioso que você já citou, Éder Aleixo e Hever. Então tem peso no banco do Galo, né? Porque os dois ídolos. E eu acho que tem uma coisa mais importante, Cláudio. Tem um recadinho pra turma, o seguinte, Sim. Rapaziada, é com vocês, viu? Porque o Filipão tava tomando a porrada sozinho até então. Pro Filipão, vocês podiam transferir. Pro Lucas, ninguém vai transferir. Ninguém vai cobrar do Lucas se o Atlético perdeu o Mineiro. Vai cobrar de quem? Vai cobrar do Arana, vai cobrar do Hulk, do Scarpa, do Paulinho, vai cobrar dos caras, né? Dos grandões. Então tem um pouco desse recado também. Pessoal, tem o Filipão aqui, mas não, viu? Agora vocês é que vão responder e vocês é que tem que ganhar. Eu acho que tem muito peso isso. Deixa eu dar um recado aqui, Cláudio. Você já pensou em pagar um plano funerário e na hora que precisar gastar mais 10 a 20 mil reais? O Monte Santo Funerário, Cláudio, quero te animar não, viu, Cláudio? Mas já tá com covas disponíveis a partir de abril agora, viu? Sepultura, jazigo, a partir de abril disponível. A pessoa tem que se preparar, né, João? Não é o meu caso, eu não tô me preparando, eu não tô me programando, não. Mas... Você não tá com o desejo, né, Cláudio? Exatamente. Tá querendo deslizar, né? Mas o recado é importante aí, né, Ninguém quer utilizar, mas uma hora a gente precisa. E aí, falando sério agora, sem a minha brincadeira aqui com o Cláudio, gente, tem coisa pior do que você tomar uma facada na hora que você precisa. E o Milito pode ser anunciado hoje, amanhã, ainda nesse final de semana. Hoje é pouco provável, já pelo adiantar das horas, viu, João? Mas esse fim de semana a chance é grande, porque tá todo mundo otimista. O lado do Milito também, a gente pôde apurar com algumas pessoas ligadas ao treinador, que ele está seduzido com essa possibilidade de vir para o Galo. Tanto que ele nem abriu conversas com a Universidade Católica do Chile semana passada, nem abriu conversas com outras equipes recentes. Que acabou contratando o Thiago Nunes, né? Isso, a Universidade Católica foi um diretor lá na Argentina, mas ele não abriu conversa e eles que acabaram indo para o Thiago Nunes, que estava no futebol peruano, veio para o Botafogo e agora está indo lá para a Universidade Católica. E aí, João, a gente apurou também, em conjunto com o Henrique André, que seriam 2 auxiliares, então não vai vir muita gente. O Atlético tem essa preocupação na comissão técnica permanente, que vocês falavam há pouco aí. E seriam 2 auxiliares e parceiros das antigas do Gabriel Milito. Leandro Ávila e Diego Castanho. São 2 argentinos também, eles jogaram, esse trio jogou junto como atletas no Independiente da Argentina. O Leandro, que é o primeiro auxiliar dele, já está com o Milito desde a época que ele era treinador do Estudiantes, no início da carreira. E todos os 3 estiveram juntos no Argentino Júnior, que foi o trabalho maior aí do treinador. Tá caminhando, João, se baterem o martelo nesse fim de semana, para um contrato até o fim do ano que vem.
Como você disse, é um projeto a longo prazo, o treinador também vai exigir um tempo maior, né? Já está vindo, podemos dizer, quase no meio dessa temporada, né? Um pouco antes do meio, mas tendência é para que isso aconteça. 2 auxiliares, então não vem aquela barca, né? Muita gente, como já aconteceu em outras oportunidades, e um contrato aí, quem sabe, até o final do ano que vem. Deixa eu dar aquele... A gente continua de plantão, né, João? Ô, Edu Panzi, Diga lá. eu confesso a você, eu nunca tive esse hábito de chegar aqui no microfone e fazer como alguns fazem. Olha, sei tudo da carreira do Milito, conheço muito, acompanho o campeonato argentino, assim, semanalmente, o time do Milito joga assim, assado, eu não me sinto em condições de fazer uma análise mais profunda do Milito. Mas eu sei que você é um profundo estudioso e sei que você aí nas últimas horas buscou muita informação. O que você traz pra gente? O que você comenta sobre o estilo, sobre o perfil do Milito? Até porque quando surgiu o nome do Milito pro Atlético, eu já tinha estudado o Milito quando o Cruzeiro falou no nome dele lá no final do ano passado, início desse ano. Facilitou um pouco as coisas. Quem tiver curiosidade também no YouTube da Itatiaia, no @Itatiaia Esporte, já tem um recorte de uma análise com um campinho interativo sobre o Milito. É um modelo de jogo completamente diferente do Filipão, mas nada que vai ser uma grande surpresa para o elenco, porque o Kudê também tinha um estilo de jogo mais moderno. Quem acompanha o Cruzeiro, do Larcamón, vai ver muita coisa desse estilo no Atlético, caso o Milito chegue, uma saída com 3 jogadores. Não necessariamente precisam ser 3 zagueiros, pode ser com um lateral, pode ser com o Mariano, por exemplo. Solta mais um lateral e um outro faz a função do falso zagueiro, é isso? Isso. Pode ser que aconteça, ou então com 3 zagueiros mesmo. O Atlético tem bons zagueiros, o Fux tem a capacidade de fazer isso pela direita e o Lemos pelo lado esquerdo. Gosta de jogar com jogadores bem abertos, pode utilizar 2 alas, o Arana e o Saravia, por exemplo. Não vejo o Mariano fazendo essa função de ala, mas pode fazer como o Larcamón faz no Cruzeiro. Jogar com um ala, um lateral por um lado e com ponta, ou um meia pelo outro. Pode ser o Arana pela esquerda, pelo lado direito você pode ter o Alisson, você pode ter o Scarpa, no futuro o Bernard. Tem peças para isso, ou o Scarpa mais centralizado. Agora, é um cara que cobra muita intensidade, o jogo sem a bola, o Atlético pressionar bastante a saída de bola do adversário. Quando eu falo jogo sem a bola, estava vendo uma entrevista do Kaká recentemente, ele falando que depois de algum tempo de carreira, ele foi ver e mostraram para ele quanto tempo ele ficava com a bola num jogo de 90, 100 minutos. Cerca de 2 minutos e meio. Então, um jogador de futebol, ele joga muito mais sem a bola do que com a bola. E isso precisa estar na cabeça dos atletas hoje. Ô Edu, enquanto você falava, minha cabeça foi longe. Eu lembrei do dia que nós trouxemos a informação na Itatiaia de que Eduardo Kudê seria o técnico do Atlético. A gente estava no Catar para a Copa do Mundo, quando veio a informação, e parece que eu estava ouvindo de novo a descrição de um time do Eduardo Kudê. E se a gente for olhar, é uma descrição muito parecida com aquilo que foi dito também quando o Sampaoli veio para o Atlético. Ouvindo você, eu pergunto o seguinte: hoje é essa a característica do futebol argentino? Quem vai à Argentina buscar um técnico, busca um time para jogar com intensidade, um time para jogar com linhas avançadas quando não está com a posse de bola, de um time que vai ter que marcar muito e correr muito para funcionar? Ô, João, eu diria que essa é uma característica hoje de um modelo de jogo moderno, não só do futebol argentino. A gente vê muito disso no Tite, por exemplo, que é técnico do Flamengo. O Diniz é um cara que exige muito do jogo sem a bola, início de construção com toque entre zagueiro, goleiro, lateral. Os times do Milito fazem muito isso. Se precisar trazer até um dos volantes para fazer uma superioridade numérica com zagueiros, laterais e volante numa saída de bola, ele vai fazer. Então é uma característica do futebol moderno. É cobrar uma intensidade do jogo sem a bola. A gente sabe da qualidade que o futebol brasileiro tem. Jogador brasileiro com a bola talvez seja o melhor do mundo. Mas sem a bola, durante muito tempo foi taxado de preguiçoso. E não pode ser mais. O futebol hoje sem a bola, ele cobra demais. E os treinadores de fora, esse intercâmbio é muito importante para o futebol brasileiro, para que tenha esse crescimento também do nosso jogador, para conseguir aliar a parte técnica, que ele é muito acima da média, com essa entrega tática e física dentro dos jogos. Outra pergunta. O time do Atlético vinha sendo muito questionado, e muitos atleticanos dizendo isso, muitos colegas da imprensa dizendo também, o maior problema do Filipão é que o Hulk não joga do jeito que o Hulk joga melhor, que o Paulinho não joga do jeito que o Paulinho joga melhor.
Como é que você espera essa dupla, que foi o grande alicerce do Atlético na reta final do ano passado, jogando eventualmente com o Milito sendo confirmado? Eu imagino eles jogando próximos. Até porque a gente tem que pegar outros trabalhos do Milito, né? E o último, mais recente, que foi o melhor deles, do Argentino Júnior, em muitos momentos ele tinha 2 atacantes. Fazia essa saída de 3 jogadores com uma linha de 4 à frente mais 2 atacantes. Um volante, 4 meias e 2 atacantes. E ele ataca com muita gente. Ele empurra muita gente na fase final ali do campo, na fase de finalização ou de último passe de assistência. E geralmente com 2 homens, 2 atacantes próximos. E no caso do Atlético seriam Paulinho e Hulk e os meias. Agora, isso que a gente acabou de falar, a entrega sem a bola. Paulinho e Hulk precisam entregar mais, pressionar mais, porque ele é um técnico que cobra muito essa pressão na saída de bola adversária, que o Filipão não cobrava tanto. Mas a gente viu o Atlético fazendo isso com o Kudê, com o próprio Sampaoli. Então, é um modelo de jogo diferente. Por isso que, agora há pouco, eu dei minha opinião que, independentemente do dia que o Milito chegar essa próxima semana, eu jogaria a primeira partida da final sob comando do Lucas Gonçalves, para dar tempo, mínimo tempo que for, ao Milito de começar a implementar esse estilo de jogo, a ideia dele no grupo. E aí, concordando com você, se eu jogar o primeiro sem o Milito, eu jogo o segundo também. Não vejo problema nenhum. Eu não vou jamais colocar um técnico meu em risco de perder um jogo, perder um título. E o segundo é a final, né? Exatamente. E aí já arrebentar com tudo, né? Eu não vou começar com o pé esquerdo, porque eu sou canhoto. E ele não vai conseguir ter tempo também, né, Edu? Porque o João falou, o Galo sai do primeiro jogo, já vai viajar para Venezuela, tem um jogo da estreia da Libertadores e volta para jogar o segundo. Cara, isso é um risco real. Perder clássico. A gente sabe o peso que é. O Filipão perdeu 2 pro Cruzeiro, os 2 na Arena MRV. Isso também pesou na balança para uma saída precoce do treinador. Uma insatisfação do torcedor com ele, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Então tem que tomar muito cuidado com essa chegada, tem que tratar com cuidado todo especial o jogo de estreia do Milito. Estrear em clássico, em final de campeonato, gente. Eu já vi os 2 casos, né? Além desse do Filipão. Marcelo Oliveira ganhou tudo no Cruzeiro, bicampeão brasileiro. E o torcedor falava assim, mas não ganha o clássico. Mas ganhava o campeonato brasileiro. Pode acontecer o contrário, né? Clássico. Adilson Batista não ganhou nada, mas ganhava todos os clássicos. E era adorado pelo torcedor. Então, o clássico pesa muito. É muito grande, né? O Diniz, por exemplo, ganhou a Libertadores com o Fluminense, é o treinador que menos ganha clássico na história do Flu. O Fernando Diniz, mas ganhou a Libertadores. Se tivesse que escolher um técnico para ganhar clássico a Libertadores, escolheria o que ganha a Libertadores. Também, sem dúvida. Mas eu compreendo, dentro da realidade do que é o futebol, o que rivalidade, isso significa. Né? É rivalidade. Agora, pode acontecer o contrário, o homem chegar, ganhar e tá no céu. Mas é complicado. Eu não arriscaria. Eu não tô lá na cadeira de quem vai dirigir o Atlético, eu não sou o Sérgio Coelho, eu não sou os Menin. Agora, tem a opinião de quem do Milito, eu não sou o Ricardo Guimarães. Eu não sou nenhum desses caras que comanda. Eu, João Vitor, analista esportivo, comentarista esportivo, eu pouparia. Mas você concorda? Mas respeito também quem pensa diferente, porque tem isso que você falou, ó. Eu contratei, meu amigo, o desafio é de alto nível, queremos você para um desafio de alto nível, então vai para cima. Mas você concorda que é preciso escutar também o próximo treinador? Porque ele pode chegar e falar, não quero ser treinador. Não, eu quero. Lógico que vai ouvir o Lucas, né? Nos primeiros jogos, principalmente. Não pode ser uma imposição da diretoria. Mas se o novo treinador, seja ele o Milito ou qualquer outro, chegar e falar, não, eu tô chegando, eu tenho uma final, eu quero jogar e quero ganhar. Claro, não tem a menor dúvida. Se o Milito chegar e falar, eu quero... Assuma o risco. Acabou. Não, aí não tem dúvida nenhuma. Claro. Tem dúvida nenhuma. Eu acho que você está certíssimo nisso.